Olá! Estamos começando agora uma série especial. Olá! Estamos começando agora uma série especial sobre o livro Caminho a Cristo. Eu sou apaixonado por esse livro. As mensagens dele são maravilhosas e elas falam um pouco sobre a jornada da nossa vida. Nós encontramos nele algumas certezas e também, além dessas certezas, nós encontramos ali o propósito pelo qual nós estamos aqui nesse mundo, de onde nós viemos e qual o plano para o nosso futuro. Eu quero lembrar você que nessa jornada, ao estudarmos esse livro, tudo que nós vamos falar aqui está baseado na Bíblia. Nós não vamos falar nada que não seja baseado na Palavra de Deus. Nosso primeiro tema, ele começa falando sobre o amor de Deus. O texto bíblico de João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão é muito forte, de tal maneira. Deus amou demais esse mundo. E através da natureza e da revelação, nós podemos ver o amor de um Deus que ama, que cuida de cada um de nós. Salmo 145, os versos 15 e 16 dizem o seguinte: os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Ou seja, Deus cuida com muito carinho de todos nós. Não apenas nos criou, mas também cuida de nós. Quando Deus criou todas as coisas, o homem e a mulher e toda essa natureza maravilhosa, tudo perfeito, nós tínhamos uma compreensão maior desse amor tão grandioso. Mas o pecado se atravessou no meio de tudo isso. E o pecado, ele nos separou de Deus. O pecado trouxe cardos, espinhos, dificuldades, e todas essas coisas nos deixaram longe de entender esse amor. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas coisas ruins, ainda podemos perceber na natureza e nas coisas que Deus fez detalhes desse amor tão grandioso. As primeiras grandes provas do amor de Deus nós podemos encontrar na natureza. Justamente porque ela foi criada por Ele. O livro Caminho a Cristo, na página 9, diz o seguinte: o mundo, embora caído, não é todo tristeza e miséria. Na própria natureza há mensagens de esperança e conforto. Há flores sobre os cardos e os espinhos acham-se cobertos de rosas. Tudo aquilo que eu e você fazemos, seja uma comida, seja alguma coisa que nós criamos, um desenho, um trabalho, traz marcas da nossa personalidade, de quem nós somos, dos nossos sentimentos. E não é diferente com Deus. Tudo aquilo que Ele fez, mesmo que atingido pelo pecado, traz as marcas de um Deus de amor, de um Deus criador. O livro Caminho a Cristo também traz uma linda citação sobre isso, na página 10, e diz assim: Deus é amor. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Essa é uma das formas com a qual Deus se revela a nós. A outra forma de se revelar nesse mundo que foi atingido pelo pecado é falando a nós através dos profetas. E esses profetas registraram suas mensagens na Bíblia, a palavra de Deus. É interessante que alguns destes personagens bíblicos tiveram o privilégio de ver a Deus. Alguns pediram para ver a Deus. Moisés, por exemplo, em um determinado momento, ele fala: eu quero te ver. Fala para Yahvé que ele deseja ver a Deus. E Deus fala: eu vou me mostrar para você, mas se eu me mostrar como eu sou, você vai morrer. Então Deus coloca Moisés em uma fenda de uma pedra, e ali ele passa diante daquela fenda, e Moisés tem um vislumbre da glória de Deus. E o detalhe é o seguinte: Deus colocou a mão sobre a fenda para que Moisés não fosse consumido vivo. E depois de ter essa visão,
o que Moisés fala, qual é a descrição que Moisés faz de Deus. E eu vou listar algumas características que tanto Moisés como outros personagens que viram a Deus, eles falam daquilo que eles viram em Deus. Olha só que interessante. Deus é bondoso, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, ou seja, demora para se irar, grande em beneficência, grande em verdade, perdoa as iniquidades e a transgressão e perdoa o pecado. Deus é longânimo, paciente, Deus é grande em benignidade. Ou seja, eles não descrevem a Deus com características físicas, como um cabelo assim, um rosto assim. É claro que no Apocalipse nós temos uma descrição de Cristo Jesus, tanto no Apocalipse como no livro de Daniel, uma descrição física daquilo que os profetas veem. Mas na maioria dos casos as descrições falam do caráter de Deus, de quem Deus é em essência. Mesmo com toda essa revelação através da natureza, através dos profetas na Bíblia, através das ações de Deus no passado, ainda assim, o mundo de pecado e o egoísmo trouxe uma nuvem escura sobre quem é Deus. E ainda assim o homem não estava conseguindo entender o amor de Deus e quem ele realmente é e o plano dele para a nossa vida. E para dissipar essa nuvem, Deus envia então a sua maior revelação de amor a nós. A maior revelação de Deus é através de Jesus Cristo. Foi para dissipar essa negra sombra, revelando ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus baixou para viver entre os homens. Caminho a Cristo, página 10. Jesus é essa tão grande revelação que veio para mostrar quem é Deus. Eu quero ler para você 3 textos bíblicos que falam sobre esse Jesus que veio ser uma revelação de Deus. O primeiro está em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Mateus 11, verso 27 diz assim, todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E o último texto é João 14, 8 e 9, que diz assim, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Na vida, obra e missão de Jesus, nós podemos discernir, entender, perceber como ele foi uma revelação do amor de Deus. No início do seu ministério, ele foi até uma sinagoga, e lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós temos essa descrição onde Jesus sobe para ler o livro de Isaías, e ali ele lê que a obra do Messias seria de trazer vista aos cegos, libertação aos cativos, de curar, de trazer vida. Veja, todas essas coisas apontam para um Deus de amor. Um Deus que está preocupado as nossas necessidades, está preocupado com a nossa vida, de cada uma das suas criaturas. Uma linda citação diz, sua obra dava testemunho de sua unção divina. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. Revestiu-se da natureza humana para poder atingir as necessidades do homem. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele. Mesmo as criancinhas para ele se sentiam atraídas. Gostavam de subir-lhe nos joelhos e contemplar-lhe o rosto pensativo, que refletia bondade e amor. Veja, Jesus refletia a bondade e o amor, porque ele era uma expressão desse amor que vem de Deus. Assim procedia Cristo. Assim nós podemos enxergar a Deus. Até mesmo nas palavras dele, ele falava palavras de verdade, com poder, e nessas palavras, mesmo que eram duras algumas delas, elas eram todas banhadas, inundadas pelo amor de Deus. Na página 12 nós temos a seguinte citação. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse,
mas sempre proferia com amor. Sempre falava com amor. Veja agora mais alguns textos que falam desse amor que era expresso em atitudes. Não era nunca rude, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa, nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível, não censurava as fraquezas humanas, dizia a verdade, mas sempre com amor. Toda a alma era preciosa aos seus olhos, via em todos os homens almas caídas, cuja salvação constituía o objetivo de sua missão. Tal é o caráter de Cristo, revelado em sua vida. Tal é também o caráter de Deus. Tudo isso está na página 12. Por onde Jesus passava, a dor era dissipada. As pessoas sentiam paz. As cidades por onde ele passava, as pessoas eram todas curadas. Todas essas pessoas podiam ver, sentir, através da vida e do ministério de Jesus, como é o amor de Deus. Mas ainda fica e ficou uma sombra do pecado. E então vem a maior revelação do amor de Deus em Jesus. Deus ainda tinha algo maior a nos oferecer, para que eu e você entendêssemos o amor dele. E aquele que era o Rei do céu, desceu do céu e veio habitar entre nós. Se tornou um de nós. Deixou a glória, deixou o poder, deixou tudo para se tornar um ser humano e passar frio, fome, e as dificuldades que nós passamos, passar por tentações, assim como nós passamos, e vencer as tentações e morrer em nosso lugar. Ele deixou a glória do céu para que nós pudéssemos ser um dia levados para a glória. Ele foi separado de Deus para que nós pudéssemos ser unidos com Deus. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. Ali na cruz ele repete: meu Deus, por que me desamparaste? Ali ele se separou de Deus. É isso que o pecado faz. Ele se separou para que nós pudéssemos entender esse amor. O Pai nos ama não em virtude da grande propiciação, mas sim proveu a propiciação, por isso que nos ama. O coração do infinito amor pagou o preço da nossa redenção. Cristo não vem aqui para convencer a Deus a nos salvar. Cristo veio aqui porque Deus nos ama. Cristo veio aqui porque Deus quer nos salvar, nos redimir, nos restaurar ao plano original. Você pode passear pelos mais lindos campos, você pode ver as mais lindas paisagens, você pode gastar tempo na criação, você pode estudar todos os livros do mundo, você pode estudar a própria Bíblia. Só existe um caminho em que você e eu podemos conhecer e compreender o amor de Deus, podemos sentir esse amor. É como se fosse uma chave que abre um baú de tesouro. E a chave para abrir esse baú do amor de Deus é Jesus Cristo. A nossa salvação é Deus trabalhando de todos os lados, não apenas para que nós fôssemos salvos, mas também para que o amor de Deus fosse revelado a nós e ao universo. O texto do livro Caminho a Cristo coloca essa questão de uma forma muito bonita e diz assim: nada menos que o infinito sacrifício efetuado por Cristo em favor do homem caído é que podia exprimir o amor do Pai pela humanidade perdida. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, nós conseguimos ver esse amor. É a chave, como eu já disse, que abre esse baú de entendimento, de sentir o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Deus é o Deus do amor. E Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para que eu e você entendêssemos melhor esse amor. Na página 14 encontramos algo maravilhoso falando sobre isso e diz assim: Ele é o nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, apresentando nossa forma humana perante o trono do Pai, achando-se através dos séculos eternos unidos à raça que Ele, o Filho do homem, redimiu. E tudo isso para que o homem pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado, a fim de que refletisse o amor de Deus e participasse da alegria da santidade. Veja que coisa maravilhosa. Nós somos então redimidos por Cristo Jesus.
conseguimos entender melhor o amor dele. E não só entender. A partir desse momento, quando eu e você aceitamos isso, nós somos agora canais usados para levar o amor de Deus a outras pessoas. A partir desse momento, nós não somos mais meros pecadores abandonados a um destino terrível nesse mundo. A partir de agora, nós somos considerados como o próprio Jesus e somos chamados de filhos de Deus. Olha só o que o texto de 1 João diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. 1 João 3:1. Somos então chamados de filhos de Deus. Somos elevados em status. Somos colocados no status do próprio Jesus. Pela transgressão, tornam-se os filhos dos homens sujeitos a Satanás. Pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem voltar a ser filhos de Deus. Que infinito amor de Deus. Que incomparável amor de Deus. Não dá para se medir. Quero ler para você mais uma citação que está lá na página 15, diz assim: tal amor é incomparável, filhos do celeste Rei, preciosa promessa, tema para a mais profunda meditação, o inigualável amor de Deus por um mundo que o não amou. Este pensamento exerce um poder subjugante sobre a alma e leva cativo o entendimento à vontade de Deus. Quanto mais estudarmos o caráter divino à luz que vem da cruz, tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão aliados à equidade e à justiça, e tanto mais claro discerniremos as inumeráveis provas de um amor que é infinito e de uma terna compaixão que sobrepuja o amor anelante de uma mãe para com um filho extraviado. Que amor maravilhoso! Que amor grandioso! Expresso de um jeito que eu e você podemos entender. Como se fosse um pai e uma mãe preocupados com um filho que se machucou ou um filho que se desviou do caminho certo, das instruções do pai e da mãe. Assim é o amor de Deus por nós. Deus ama a mim e a você. Ele é a essência do amor. E Ele quer que você e eu entendamos esse amor. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Você quer sentir esse amor? Você quer viver esse amor? Então busque a revelação de Deus. Quando você estiver andando em meio à natureza, tente perceber, mesmo que ela esteja atingida pelo pecado, as pinceladas desse Deus que te ama tanto. Estude a palavra de Deus. Procure encontrar ali a revelação desse amor tão grandioso. Mas, acima de tudo, aceite Jesus Cristo. Aceite a maior revelação de todas. Aceite o sacrifício de Jesus pela sua vida. E aí sim, você vai entender mais e mais o amor de Deus. Que Deus te abençoe e que esse amor encha a minha e a sua vida. O futuro do mundo é difícil prever. Mas se todos se amarem, será fácil viver. De coração aberto, uma amizade, mesmo em tempestade, iria brotar em nós e todos saberiam que a origem é uma só. É o amor de Deus, é o amor de Deus que nos unirá, é o amor de Deus. Muita diferença você pode fazer, ajudando um amigo a alegria obter.
percebem que a origem